Esse final de semana, então, tivemos um feriado, né, no sábado, que remete aí ao Dia da Criança. E como as crianças, queridos, elas são muito importantes, né? A criança, elas são o futuro. As crianças, elas são uma semente que Deus nos dá. As crianças, a palavra de Deus diz que elas são herança do Senhor para as nossas vidas. Elas são um galardão de Deus para as nossas vidas. E de fato e de verdade, como é bom nós termos filhos, né? Que dirá a Jéssica, né? Com 2, né? Gêmeos, né, Jéssica? E o Valmir. Maravilhoso, né? Mas é muito bom ter filhos, porque os filhos nos ajudam a crescer, nos ajudam a melhorar, nos ajudam realmente a nos tornarmos pessoas muito melhores. E elas são, como eu disse, uma semente para que nós possamos cuidar. É algo maravilhoso da parte de Deus, porque a gente pode formar um adulto, formar uma pessoa. E por isso a importância de nós sabermos o que Deus, de fato e de verdade, Ele tem reservado, Ele tem preparado, Ele tem como instrução para as nossas vidas, para que nós possamos ensinar as caminhas no caminho que de fato elas devem seguir. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, pois quando ela ficar mais velha, ela não vai se desviar. Mas esse caminho, esse ensino, essa formação, são os pais que dão. São os pais que liberam a criança para ela ser alguém na vida. Ou também são os pais que prendem as crianças de ser alguém na vida. Isso está em nós. E a gente muitas vezes tem, por uma questão de crenças pessoais, a gente traz como herança da nossa vida e que às vezes também queremos impor as vontades daquilo que nós cremos e não daquilo que é vontade de Deus sobre as crianças. Porque eu disse antes para os pais orarem pelas crianças e liberarem as crianças. Eu quero que você saiba que o Ministério Infantil, ele é um ministério onde nós ensinamos as crianças no caminho que elas devem andar. As crianças, elas não estão no Ministério Infantil para ter um tempo de cuidar das crianças, não. Elas estão sendo ensinadas a palavra de Deus no Ministério Infantil. Elas estão sendo preparadas. E eu tenho certeza que muitos pais aqui, depois, quando chegam já no carro, ou às vezes antes do carro, as crianças já estão compartilhando algo que aprenderam no Ministério Infantil, né? Algo que aprenderam ali. E elas vão levando, imagina quantos cultos essas crianças participam, de quantos momentos. E elas, graças a Deus, são melhores do que eu e você, sabia? Por quê? Porque elas estão tendo uma oportunidade, talvez que eu e você não tivemos, de aprender desde pequeninos. E eles vão se tornar adultos melhores, se assim nós continuarmos ensinando o caminho que elas devem andar. Hoje eu estou muito faceiro, meus filhos não estão aqui hoje. Geralmente eles não estão no domingo de noite, né? Eles chegam depois, porque eles participam do GVJ, que é o coral de crianças lá na sede. Mas hoje em especial tem um culto que as crianças vão produzir o culto, vocês sabiam? Lá na sede. Então, as crianças vão dirigir o culto, vai ter uma criança que vai pregar, né? Então, as crianças vão produzir o culto hoje, né? E para minha alegria, né? Pai bobo, né? A Sofia vai dirigir o culto hoje lá, né? O Samuel, ele ia pregar, mas como o Samuel já vai dançar e cantar, daí pregar também, né? Eu disse: não, filho, é muita coisa para um dia só, né? Então, calma. Então, o meu sobrinho vai pregar, então, o filho do missionário Grace e da missionária Lu, que estiveram conosco aqui há poucos dias. Mas imagina, gente, eles são pequeninos, 9 anos, 11 anos de idade, né? E se a gente for ver, eles já sabem, eles conhecem a palavra. Eles estudam, eles leem a Bíblia. E eu tenho certeza que talvez tem crianças que lêem mais Bíblia que os pais. Né? E isso, como é rico, como é maravilhoso, como é graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que os filhos converterão os corações aos pais. Talvez quantos pais estão aqui hoje porque os filhos começaram a vir no Joad ou algum expediente da igreja. E aí está aqui hoje. Quão maravilhoso é isso. Mas nós precisamos continuar regando essas boas sementes.
né, que são os nossos filhos, para que eles de fato sejam um solo fértil, uma terra boa e possam realmente produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um e se tornarem de fato uma herança maravilhosa de Deus para a nossa vida, né? Porque vai chegar o dia em que a gente vai ficar velhinho, né? E aí os filhos vão cuidar de nós. Aí como que foi que nós cuidamos dos filhos? Aquele que planta também colhe. Que a gente possa semear. E por isso eu pedi para os irmãos, abençoe seus filhos. Põe as mãos sobre a vida deles, sobre suas cabeças. Orem, declarem sobre o que você quer que ele seja. Qual que é o problema nosso hoje? A gente sabe o que a gente não quer. E a gente fica dizendo assim, ai, tu não faz isso, tu não faz aquilo, tu não faz aquilo outro. Em vez de nós dissermos assim, filho, tu vai ser uma bênção, filho, tu vai ser um empresário, filho, tu vai ser uma pessoa bem-sucedida, filho, tu vai ter um casamento maravilhoso. E tu declarar palavras do que você quer que aconteça sobre o filho. A gente às vezes está mais preocupado em desfazer obras das trevas do que construir bênçãos sobre os filhos. É ou não é? Então nós precisamos aprender a declarar, a abençoar e profetizar sobre as nossas crianças e liberar elas. Mães, cortem o cordão umbilical. Amém? Cortem o cordão umbilical. Seu filho, sua filha vai ter que passar por algumas coisas. E pais, ajudem ela a cortar o cordão umbilical. Amém? Para que os seus filhos sejam cada vez melhores e sejam bênção nessa terra. Amém? Amados, eu quero retomar o assunto sobre a reconstrução dos muros e a reconstrução das portas. É uma palavra que Deus tem nos dado para que a gente aprenda através do Evangelho, através da palavra de Deus, a realmente nós temos uma vida com Cristo. Como o pastor falou antes, temos realmente Cristo como cristocêntrico, o centro da nossa vida. E não eu ser o centro da minha vida. Não a minha vontade ser o centro da minha vida. E quando nós falamos da reconstrução, onde Neemias ele se tornou um grande pedreiro, né? E depois um grande governador, mas um grande líder de fato na Bíblia, a gente vê que ele, na reconstrução dos muros, nós aprendemos que os muros, eles são limites da nossa vida. E nós precisamos dar limites a certas coisas. E que muitas vezes nós mesmos não nos damos os limites. As portas, elas significam vontades. Você já sabe disso, né? Porque a gente repete talvez quase todo o culto aqui, que nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito, quando nós nos deparamos com a primeira porta que foi falado, que é a porta das ovelhas, o nosso espírito volta a ter comunhão com o Pai. Volta a ter comunhão com Deus. E ali então o nosso espírito ele é vivificado. E aí nós passamos de novo, ou melhor, nós passamos a nos tornar filhos de Deus por causa da redenção de Jesus Cristo por nós. E redenção, queridos, significa o quê? Pagar uma dívida. É a quitação de uma dívida. Jesus, ele foi a redenção. Jesus, ele redimiu cada um de nós. Ele foi o sacrifício. E a porta das ovelhas é a porta por onde passavam as ovelhas para o sacrifício. Jesus foi o último sacrifício. Jesus foi o sacrifício que conquistou a nossa salvação. E quando nós nos deparamos com essa porta é a porta espiritual na nossa vida que nos reconcilia com Deus. E depois que falamos da porta das ovelhas, nossa reconciliação, a nossa comunhão com Deus, onde passamos a nos tornar filhos de Deus, falamos então da porta dos peixes, que a porta dos peixes significa crescimento, significa reprodução, desenvolvimento. E essa é a segunda etapa na vida de um cristão. Quando ele passa então a ser filho de Deus, ele precisa começar a desenvolver, ele precisa começar a crescer. Crescer no quê? Em todas as áreas.
Agora que fomos então ressuscitados juntamente com Cristo, por meio da fé e também do batismo, quando nos batizamos, e aí o batismo simboliza a morte e também a ressurreição de Cristo. Agora que aprendemos então, que aceitamos e cremos e declaramos que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, e que eu quero andar com Ele e por Ele e para Ele, agora eu preciso desenvolver, eu preciso crescer, assim como as crianças. As crianças estão num processo de crescimento. E quão maravilhoso é a vida de uma criança, né? Porque a criança não está preocupada com o passado e também não está preocupada com o... A criança não está com culpa e também não está com ansiedade. A criança, ela vive presente. Ela vive a oportunidade. Ela vive o momento. Ela não fica ansiosa com o amanhã e também não se sente culpada e angustiada pelo ontem. Ela aproveita agora. E a gente às vezes vem para o culto e não aproveita o culto. A gente às vezes vai para o trabalho e não aproveita o trabalho. Às vezes a gente está com a família e não aproveita a família. A gente não aproveita o momento que a gente está vivendo naquele exato momento. Por quê? Porque a minha mente está lá na frente ou está lá atrás. Viva o momento. Aproveite o momento. Eu não estou dizendo que você não deve fazer planos, eu não estou dizendo que você não deve olhar para coisas do seu passado, porque elas te ajudam a se tornar melhores para você não fazer coisas erradas de novo, mas nós não podemos viver do passado e não podemos viver na ansiedade do futuro, porque a nossa mente acaba se ocupando de tais coisas que você não consegue produzir nada no presente. Você não consegue amar, você não consegue ser amado. Você não consegue dar, mas também não consegue receber, porque está tão ocupado com o passado, com o futuro, que você não consegue viver o aqui e agora. Amém? Então a porta dos peixes, ela nos ensina que nós devemos crescer, nós precisamos evoluir. Evoluir no conhecimento de Deus, evoluir na graça de Deus, evoluir com as experiências de Deus, evoluir na vida material, evoluir na vida emocional, nas nossas vontades, porque quando eu ressuscito com Cristo, sendo uma nova criatura, porque é o que fala lá em 2 Coríntios 5,17, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, o passado passou, agora tudo se faz novo, então eu estou vivendo do presente, da oportunidade que eu tenho, e eu uso essa oportunidade para crescer, eu uso essa oportunidade para me tornar melhor, eu uso essa oportunidade para ressignificar crenças, coisas do passado, para me tornar uma pessoa evoluída, uma pessoa melhor do que eu já fui. A porta dos peixes nos ajuda a crescer. Terceira porta, então, que vem então também para nos ajudar, é a porta velha. Porque esse processo de crescimento vai fazer com que nós venhamos a romper com as coisas velhas da nossa vida, com a velha natureza da nossa vida, com as coisas que antes eu fazia, com os hábitos destrutivos, com comportamentos, com vontades da carne, que não agradam ao Senhor. Pergunto, amados, você acredita que você, num domingo, meio-dia, fazendo churrasco com a família, você encher a cara com um latão, agrada ao Senhor? Agrada ao Senhor? Não agrada ao Senhor. Isso é crescimento, porque eu entendo que agora essas coisas velhas na minha vida não fazem mais parte da minha vida. Eu fecho essa porta velha. Eu rompo com essas coisas velhas. Quando eu começo a desenvolver a minha fé, que eu cresço no Senhor, eu começo a buscar o Senhor, eu começo a ver coisas que antes eu não via. Eu começo a perceber coisas e hábitos e costumes e linguagem e pensamentos e sentimentos que antes eu achava tão natural, mas que diante da presença de Deus na minha vida, do Espírito Santo de Deus na minha vida, não pode ser mais natural. E isso é um processo, assim como é dos nossos pequeninos. Eles estão em um processo de formação, assim também nós estamos. Como Paulo disse, eu caminho, eu prossigo, eu corro para o alvo. Para a soberana vocação, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu caminho para o alvo, que é Cristo. Perfeitos não seremos, mas seremos sim santificados no Senhor pelo seu sangue, pela sua graça, pelo seu amor.
Seremos justificados no Senhor pelo seu sangue, pela sua graça, pelo seu amor. Quando eu começo a entender que cada uma dessas portas na minha vida, ela precisa ser ou fechada ou aberta, restaurada. E aí falamos também da porta do vale. O vale era um lugar maravilhoso, aquela porta dava para um vale lindo e maravilhoso. Mas que enfim virou um vale feio, horrível. E por que aconteceu isso? Porque ali então, por causa dos pecados do povo, naquele vale eles começaram a fazer sacrifícios a outros deuses. Aquele vale se tornou horrível. A vida naquele vale virou morte. Nós precisamos restaurar essa porta na nossa vida. De tantas coisas que talvez no passado nós fizemos. Eu tenho certeza que talvez mais de 70% ou 80% aqui já teve práticas de ocultismo na vida. Quem aqui algum dia já não, talvez não foi benzido? Né? Quem aqui algum dia talvez já não participou ou já foi oferecido em simpatias? Hein? Ah, mas funcionou. Uhum. Eu sei. E funciona. Só que na mão de quem você ficou? Ninguém pode servir a dois senhores, diz a palavra. Ou você agrada um, ou agrada o outro. Só que quando você agrada, os resultados são para uma vida eterna e duradoura. O outro é uma vida momentânea. E ele te tira tudo no final da tua vida. A quem nós vamos agradar? Então nós precisamos aprender que a porta do vale, ela precisa ser restaurada. Portas, alianças que foram feitas, precisam ser quebradas. Talvez a sua vida, a sua casa, a sua família, talvez foi alvo de feitiçaria. Isso precisa ser quebrado. Isso precisa ser desmanchado. Isso precisa ser transformado. E o melhor de tudo isso, sabe o que é? O sangue de Jesus tem poder para isso. E é o único que pode. E mais ninguém pode. Não é pela tua força. Não é pelas tuas obras. Não é por qualquer pessoa. O único que pode é Jesus Cristo. Porque ele tomou as chaves das portas do inferno e da morte. E mais ninguém. Está sobre o nome dele todo o nome. Falamos também a última porta do monturo. A porta do monturo era o lixão. Era o lugar onde era despejado todo o lixo da cidade. Quanto lixo será que há dentro de nós, hein? Quantas coisas estão dentro de nós que não cheiram bem? E a gente deixa lá isso tudo guardado num cantinho, né? Quanta coisa será que está ali e que não foi resolvida, não foi acertada, não ficou claro, e está lá. E volta e meia, quando você dá uma olhadinha ali, abre aquela portinha e dá uma olhada, começa a feder. Essas são as coisas mal resolvidas da nossa vida. Essas são as coisas que ficaram para trás e que a gente resolveu fazer o quê? Botar debaixo do tapete. Não, deixa que ninguém vai ver. Mas o Senhor vê. O Senhor sabe. Eu quero te dar um conselho nessa noite a respeito dessa porta. Vai, resolva os seus problemas. Vai ter com a pessoa que talvez você está magoada, ressentida, resolva isso. Não fique com essas coisas dentro do seu coração, porque talvez é isso que impede a tua bênção. Porque talvez que isso que impede a tua cura. Porque talvez é isso que impede a tua prosperidade na tua vida. Porque talvez é isso que está acontecendo e trazendo enfermidade para os teus filhos. Você sabia disso? Quando nós temos coisas mal resolvidas na vida, existem maldições sobre a nossa vida. E essas maldições vêm sobre os nossos filhos. Que nós possamos fechar essa porta, resolvendo esses conflitos e curando a nossa vida. Amém? E quero nessa noite, então, falar sobre a sexta porta, a porta da fonte
Neemias capítulo 3, verso 15. A porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu. Ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. O que significa a porta da fonte, pastor? A porta da fonte significa o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu falei antes que não é à toa, né? O pastor ministrando aqui trouxe tudo música do Espírito Santo. O que será que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite, hein? O que será que o Espírito Santo ele quer curar na sua vida nessa noite? O que será que o Espírito Santo ele tem preparado para a tua vida nessa noite? Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Deus ele não trabalha no conjunto familiar. Deus ele trabalha na individualidade, para que a individualidade cure o conjunto familiar. Mãe, no seu coração, pai. Deus ele trabalha na sua vida, na sua individualidade, para que você, tomando uma posição, você possa então restaurar as coisas que estão fora do lugar. Para que você possa restaurar as portas que foram queimadas e destruídas ao longo do tempo da sua vida. Talvez coisas que você buscou, ou melhor, coisas que você herdou até mesmo da sua família. Coisas que foram impostas sobre a sua vida durante todo o seu percurso, talvez desde a infância. Mas Deus é poderoso para transformar tudo isso. E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos ajudar e a nos conduzir nesse caminho, nessa noite. Amém? Eu quero ler com vocês, então, um texto que vai nos direcionar a falar dessa fonte, dessa porta da fonte. Fonte, meus queridos, significa um lugar, é um manancial. Fonte é o lugar onde nós podemos, então, ali ter todo o recurso. E Jesus, nesse texto que nós vamos ler agora, ele fala muito bem sobre isso. João capítulo 4, verso 5 a seguir. Olha que experiência maravilhosa uma mulher teve com Jesus aqui nesse momento. João 4, 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe então Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama então teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Jesus disse: bem disseste, não tenho marido.
porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Para aqui, que o Espírito me trouxe uma coisa agora aqui. 5 maridos essa mulher teve. E ela estava conversando com quem, queridos? Estava conversando com quem? Vocês estão comigo, não estão? Jesus é quem? Jesus é o Filho de... Ele é o próprio Deus, amém? Não importa quantos pecados você tem. Não importa quantas vezes você pecou. Não importa quantas vezes você errou. Jesus sempre vai te receber. Aos nossos olhos humanos, 5 maridos é louca. Todo mundo aqui é reprovar, né? O que quer fazer na igreja? O que está ouvindo a palavra? Hã? Não é assim que a gente faz? Alguém erra, alguém faz alguma coisa, o que quer? Jesus não está preocupado com isso, Jesus está preocupado com a salvação. E se é 5, se é 6, se é 10, não importa. Se arrepender, vai ter graça e misericórdia, amém? Agora eu já entreguei o recado, vamos lá. Senhor, disse a mulher, vejo que tu é profeta. Claro, ele revelou a vida da mulher, né? Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus à mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós adoramos, queridos, em espírito, com o nosso espírito, e com a verdade, que é as nossas obras. Pode continuar. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, mas eu sou, eu que falo contigo. Interessante isso, né, amados? Eu creio claramente que o Espírito de Deus, o próprio Deus, está aqui. E que Ele está falando com você através da minha vida. Mas a mulher não acreditava. Você acredita? Você recebe de verdade? Hoje, por causa da incredulidade, Deus não faz muitas coisas no meio do povo, sabia? Jesus, ele foi rejeitado no seu povo, sabia? Na terra que ele nasceu. Por quê? Porque eles não acreditavam que de Jesus podia vir alguma coisa boa. Sabe qual que é o problema nosso? E a gente olhar com os nossos olhos carnais, ao invés de estarmos olhando com os olhos da fé. Porque é um ser humano, a gente acha que não pode vir nada de bom, porque eu também sou ruim. Amado, não faça isso. Abra seu coração. Não olhe para mim, não olhe para ninguém, não olhe para pessoas, porque hoje o que mais tem, infelizmente, é pessoas se desligando do Senhor por causa de erros de outras pessoas. Pessoas se desligando da igreja por causa do erro de outras pessoas. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para amar, para perdoar, para servir, para reconciliar. O erro de alguém nunca pode separar você de Cristo. O erro de alguém, não importa a pessoa que for, seja mais íntima que você tiver, e geralmente são as pessoas que te separam do Senhor. Mas é a nossa decisão que faz isso, não é a dos outros. É a sua decisão que faz isso, não é a dos outros. Entenda que se o Senhor te convenceu, Ele é fiel e justo para transformar a tua vida. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então não queira você atribuir aos outros culpa, isso ou aquilo.
e arrumar como justificativa para abandonar o teu compromisso com Deus. Pare com isso. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a sua família. Pelo amor de Deus, não faça isso. E há tantas pessoas fazendo isso, justificando coisas, justificando sua vida, justificando erros por causa de erros dos outros. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso. Amém? Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: "O que tu perguntas?" Ou "Por que falas com ela?" Quanto a mulher deixou o seu cântaro, então foi à cidade e disse àqueles homens: "Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo?" Saíram, pois, da cidade e vieram, então, a ter com ele. Amém? Uma mulher estava com sede. E Jesus, também cansado da viagem, também teve sede. Só que Jesus apresenta para ela uma água viva, que ela nunca mais voltaria a ter sede. Só que ele não estava falando de água, ele estava falando de vida. Ele não estava falando de matar a sede do corpo, mas a sede da alma e do espírito. Como que está a tua alma e o teu espírito, querido? Quanta sede talvez você tem tido e não tem sido saciado? Porque quando ele é oferecido, você diz: "Não, mas tu não é o Cristo." Não, quando ele vier: "Não, tu não, eu não aceito de ti. Não, eu não recebo de ti." Sabe qual é a coisa que mais derruba homem? Soberba e arrogância. A falta de humildade. Enquanto nós não aprendemos a sermos como criança, como Jesus falou, sede como crianças, humildes, que aproveitam aqui e agora, o momento da brincadeira, o momento, elas sabem aproveitar. Quando você não aproveitar, saber aproveitar com humildade o momento e a oportunidade que Deus te dá, coisas não vão acontecer. Enquanto nós não mudarmos a nossa mente, como o apóstolo Paulo disse, renova a tua mente. Para de viver com essas crenças que te limitam. Renova a tua mente, olha com outros olhos, para que de fato tu possa começar a provar e ver que Deus é bom. Por que na vida de um acontece e na vida do outro não acontece? Será que Deus é melhor para um do que para o outro? Sim ou não? Sim ou não? Não, claro que não, porque a promessa é para todos. Qual a diferença? É quem ouve, quem crê e quem pratica. E o Espírito Santo, ele é um amigo, ele é essa fonte, ele é aquele que está conosco todos os dias para nos ajudar, para nos guiar, para nos direcionar. Ali estava Jesus, por enquanto, por um tempo. O ministério de Jesus durou 3 anos. 3 anos. Só que o que ele fez em 3 anos mudou toda a história da humanidade. Mudou toda a história da humanidade. É por isso que hoje eu e você estamos aqui. Porque teve alguém que teve coragem. Ali a história diz: Jesus estava cansado. Então ele era homem como nós. Porque o homem cansa, não cansa? Cansa bastante, né? Espírito não precisa dormir, eu acho, né? Espírito eu acho que também não cansa, mas homem cansa. João 7:37. Aqui a gente vai ver uma palavra até que esse ano tem impactado meu coração. Olha o que acontece aqui. No último dia, o grande dia da festa, então levantou-se Jesus e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele se colocou numa posição de solução. E aí o 38, ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. E no 39 agora ele diz o que é. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O que vai mudar a minha vida, a sua vida, porque hoje o Espírito de Deus já está sobre a nossa vida. Para aquele que crê no Senhor, o Espírito de Deus ele vem sobre a sua vida. Nós somos vivificados, nós somos ressuscitados com Cristo, e por isso temos comunhão com o Pai. O que vai fazer a diferença é o verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Quem crer em mim, como diz a palavra de Deus, e não como eu acho que é. Não como alguém diz, não como alguém ouviu num podcast, não como eu vi na internet, como é a palavra de Deus. Você sabia que teve uma igreja, não estou lembrado do nome agora, se vier eu falo, que ela foi muito elogiada pelo apóstolo Paulo, por quê? Porque aquela igreja, tudo que Paulo falava, eles iam conferir na Escritura. Será que esse cara está falando é de verdade? Filipenses? Será que esse cara está falando é verdade ou não? Está na Escritura ou não? E eles iam lá e ele disse assim, esses aqui são excelentes. Confira, busque, conheça, tenha intimidade com o Senhor, porque quem crê, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir um rio, um manancial, uma fonte, que é o Espírito Santo, querido, dentro da sua vida. Quando você abrir a boca, coisas vão acontecer. Quando você decidir, coisas vão acontecer. Quando você se posicionar, coisas vão acontecer. E Deus sabe quando alguém se posiciona de fato e de verdade. Porque naquele momento você pode ainda nem ter feito alguma coisa. Mas se você decidiu, você se posicionou, já muda o mundo espiritual acerca da tua vida, sobre o teu teto, sobre a tua cabeça. Já muda. E o céu sabe, e o inferno também. E é por isso que tantas vezes as pessoas, quando tomam posição em Cristo, elas começam então essa jornada, e aí alguma coisa errada dá, e ela, ai meu Deus, e agora? Aí alguma coisa acontece, e ela, ai, mas agora parece que está mais difícil. Sim, porque o diabo não quer perder. Porque antes nós éramos dele, agora somos do Senhor, amém? João 14, 16 e 17, olha o que diz ali. Jesus fala. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui nós vemos, queridos, nessas passagens, que o Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força sobrenatural. Diga assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E que Ele está todos os dias com você e comigo. Como será que você trata essa pessoa? Como que estamos tratando essa pessoa que o Senhor enviou para ser o nosso Consolador? Que Ele nos enviou para ser aquele que nos ajuda, para aquele que vai nos guiar no caminho que nós devemos andar. Como nós estamos tratando com a pessoa
do Espírito Santo que está todos os dias comigo e com você. É o Espírito Santo que está conosco agora. Aonde nós estivermos, por onde você andar, seja no mais profundo, seja na caverna, seja no teu quarto no secreto, seja quando você estiver no teu carro, seja quando você estiver no trabalho, não importa onde você estiver, o Espírito Santo, ele está com você. Ele é uma pessoa que está ao teu lado todos os dias. Atos, capítulo 2, verso 1 ao 4, se cumpre aquilo que então Jesus fala nesses capítulos ali então de João. Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Isso aí, até o 4. Então aqui a gente vê na festa de Pentecostes, depois que Jesus já tinha então subido aos céus, ele disse: eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Consolador. Vocês fiquem aí. Vocês aguardem aí, que eu vou enviar. E eles estavam na festa. Tinha muito mais gente quando Jesus estava ali e foi aos céus. Mas nesse momento da festa, tinha em torno de 120 pessoas. E naquele momento, então, o Espírito Santo de Deus, ele vem. E ele sopra como um vento. E então, eles são cheios do Espírito de Deus. E muitos ali então começam a falar em outras línguas. E como era uma festa, muitas outras pessoas estavam participando. E o texto vai falar que elas começaram a dizer: mas tá bêbado lá, ó. Esse cara tá bêbado, tá embriagado. E como é que podem esses homens estarem falando na minha língua se eles são hebreus, se eles são judeus? E pessoas de outros lugares com outras línguas estavam ouvindo eles a falar na mesma língua deles. Isso é um dom de Deus. Isso é um dom de Deus. Essa semana ainda ouvi um testemunho, um pastor pregando, e ele falando de uma experiência muito similar. Que num lugar, uma pessoa, ele dizendo assim: não, mas eu não vou aceitar esse Jesus. Eu só vou acreditar se eu ouvir alguém falar para mim na língua hebraica. E na mesma hora, uma criança, e muitas pessoas estavam sendo batizadas pelo Espírito Santo naquele lugar. Uma criança então é batizada no Espírito Santo e a criança começa a falar em hebraico. E aquele homem ouve: aquela criança está falando em hebraico. Aquela criança está falando em hebraico. E ele fala, e ele sabe o que está dizendo? Ele não para de repetir: eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Querido, quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Quando Deus quer te alcançar, Ele vai fazer algo impossível e vai fazer acontecer. Eu vi um testemunho de uma moça que estava passando dentro do carro, dirigindo o carro, e ela falando, e ela conversando com Deus, e ela dizendo: eu quero te ouvir, e aí ela ouviu algo e que dizia, e que incomodava o coração dela: entra naquela padaria e planta bananeira dentro da padaria. E aquilo incomodou ela tanto, que ela voltou com o carro e disse: mas disseram, ninguém vai ver, né? Eu vou lá rapidinho, planto bananeira e saio. Olha o que é. Quando Deus quer alcançar alguém, Deus faz coisas extraordinárias. E ela entrou dentro da padaria, olhou, não viu ninguém, foi lá e plantou bananeira. Já saiu na porta, e nisso uma moça vem para ela e diz assim: ops, foi tu que plantou bananeira ali dentro? Foi. Por que tu fez isso? Porque eu estava passando de carro e eu estava falando com Deus, e Deus mandou eu entrar nessa padaria e plantar bananeira lá dentro. E aí a guria que perguntou começou a chorar. E eu estava lá, vendo as câmeras e dizendo para Deus: se tu não mandar alguém aqui dentro plantar bananeira, eu não vou mais te servir.
Espírito Santo. Ele é uma pessoa que Ele está conosco. Às vezes tu conversa tanto com tanta gente e não dá ouvido para Ele, não conversa com Ele. Às vezes tu fala demais com quem não devia. Abre o teu coração para quem não devia. Em vez de estar falando com aquele que pode resolver todos os teus problemas. Amém? Enquanto nós não aprendemos, queridos, a restaurar essas portas, a esses princípios da nossa vida, o que vai ser de nós? A gente falou antes, né? Quem crê no Senhor, como diz as Escrituras, coisas fantásticas vão acontecer na nossa vida por meio do Espírito que está em nós. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, queridos. Ele não é um amuleto. Deus não é um amuleto. Que quando você está com um problema, você vai lá e busca, pega e diz assim, funciona, amuleto. Quando você tem alguma coisa assim, ora por mim aí. Não. Deus não é um amuleto para você usar quando precisa. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar comigo e com você. Ele é uma pessoa que ele é um cavalheiro, que ele é um amigo, que ele é um advogado, que ele é um intercessor. A própria Bíblia diz que nós não sabemos orar como devíamos. Então o Espírito de Deus, ele intercede por nós junto ao Pai, porque nós não sabemos orar como devemos. Efésios 4:30, queridos. Olha o que muitas vezes nós fazemos com o Senhor, com o Espírito de Deus. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E infelizmente hoje é o que tem acontecido muito. Temos entristecido o Espírito Santo, porque não temos vivido na vontade do Senhor. Por que a gente tem entristecido? Olha o que diz ali. Agora volta desde o 17, Efésios 4:17. Olha o que diz só. Olha só isso, gente. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que os teus pensamentos não estão enganando você? Será que não são os teus pensamentos, as tuas ideologias, os teus conceitos que estão fazendo você se prejudicar, a tua casa, a tua família? Ele diz, não andeis como também andam os gentios. Como que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esses dias eu disse uma frase aqui, eu não sei se os irmãos levaram muito a sério ou não, mas eu disse algo mais ou menos assim. Quando você diz assim a seu respeito, esse é o meu jeito, você já chegou ao limite da sua vida. É porque você, na sua arrogância, você não acredita que pode melhorar. Você não acredita que pode fazer algo diferente. Você acha que você é até superior. Me desculpe o que eu estou falando aqui, mas isso é por salvação e a restauração da sua vida e da sua casa. E esse discurso eu ouço muito. Mas esse é o meu jeito. Mas esse jeito é o jeito que o Senhor quer? Ele te criou para ser como você deveria ser? Ou você vive na sua vaidade dos teus pensamentos? Pare e pense um pouco. Isso é pelo amor da sua vida que eu digo isso. Isso é pelo amor da tua vida, da tua casa, da tua família que eu digo isso para você. Esse é o meu jeito. Eu sou assim. Você já chegou no limite da sua vida. Você não vai além disso. Porque você já determinou que é esse o teu patamar mais alto. Você não vai sair disso para melhor. Por quê? Porque as palavras têm
poder. E quando você declara, se torna para você uma verdade. Assim como também você diz assim, eu posso ser melhor, vai se tornar uma verdade, você vai buscar um caminho melhor. Quando você diz, eu sou assim, você acomodou. E Romanos 12:2 fala, não vos conformeis. Ou a gente vive pela verdade, ou a gente vive pela vaidade dos nossos pensamentos. Você escolhe o que você quer para a sua vida. 18. Obscurecidos de entendimento. Esses que andam na verdade, ou melhor, que andam na vaidade de pensamento, eles andam obscurecidos de... Você entende o que quer dizer isso? Que o que você acredita entender está sobre uma escuridão, obscurecido. Alguém vê alguma coisa no escuro, gente? Fala para mim. Não. Por quê? Está obscurecido. Está na escuridão. E porque está na escuridão, não consegue entender as coisas. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do coração. Enquanto você não abrir o seu coração, não adianta nada. E eu sinto no meu espírito, e falo com tristeza, a dureza do coração. Ainda bem que Deus não me mostra quem. Eu louvo a Deus. Às vezes a gente quer, sabe? Mas ainda bem até. Porque no espírito aqui, a gente sente a resistência. Querido, o que eu falo por amor à tua vida. O que eu estou falando aqui é para a tua salvação. O que eu estou falando aqui é para você viver uma vida extraordinária. Mas o problema, o que é? A gente não quer fazer o que deve, a gente quer fazer o que quer. Quando você aprender a fazer o que deve, não só o que quer, a tua vida muda, a tua história muda, a tua família muda, teus filhos mudam, tudo muda. Agora, quando você só fazer o que quer, esquece. E eu sei muito bem do que eu estou falando aqui. Porque por muito tempo eu fiz só o que eu queria. E não o que eu devia. Amém? Continuamos. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram então à dissolução. Com avidez cometeram toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, em Jesus, no sentido de que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Falamos da porta velha, né? Nos despojar da porta velha, nos despojar desse velho homem, que ele se corrompe segundo o desejo do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Por isso, então, deixando a mentira, fale cada um. E aqui tem um ensino muito maravilhoso. Como que a gente vence o pecado? Substituindo. Quem fala mentira começa a falar a verdade. É assim que a gente substitui, gente, o mal na nossa vida, fazendo bem. Fazendo bem. Então, se queremos realmente, de fato e de verdade, ser verdadeiros cristãos e ver a mão de Deus operando na nossa vida, com a ajuda do Espírito Santo que está conosco todo dia, a gente vai vencer. Você vai vencer. Nós cantamos antes alguns louvores que declaram isso. Só que não adianta nós simplesmente cantarmos. Nós precisamos viver isso, amados. É ter uma vida todos os dias assim. E eu não estou falando que vai ser perfeição. E eu não estou falando que ninguém vai errar. Eu estou dizendo que quando errar, a gente precisa olhar para a cruz, olhar para Cristo e se consertar. A gente precisa olhar para aquela porta que está destruída, aquela porta que está escancarada, e olhar para ela com os olhos que Cristo olha e dizer assim: eu não aceito mais. Eu quero uma vida diferente. Eu quero viver o que Deus quer que eu viva. Eu falei alguns cultos atrás, gente,
urge, porque eu creio, Ney, pastor Ney fala agora, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Que privilégio! Ao mesmo tempo que dor. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Como é que está teu amor? A começar pelo próprio amor. Porque se a gente não tem vivido para Cristo, já não nos amamos. Já não nos amamos. O que dirá amar o próximo? Amém? Vamos até o final para mim encerrar? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha. E também não deis lugar ao diabo. Quem é que dá o lugar ao diabo, gente? É ele? Quem que a Bíblia está dizendo? Quem é que dá? Nós. É nós que damos espaço para o diabo na nossa vida. Ele tenta se infiltrar, mas é nós que damos espaço, nós que damos ouvido, nós que abrimos a porta para o diabo entrar na nossa vida e na nossa casa. Precisamos aprender a discernir. Ore a Deus, Senhor, me dá discernimento. Deus, me dá espírito de sabedoria. Senhor, me revela as coisas. Mas você vai fazer isso, e vai ter isso quando você se relacionar com o Espírito Santo. Quando você trazer esse conserto para a sua vida. Quando você não mais entristecer o Espírito Santo. Mas você, de fato e de verdade, começar o quê? A se encher do Espírito Santo. Amém? E isso está escrito, deixa eu ver aqui, Efésios 5, 18, 21. 18 a 21, olha o que diz. Olha que maravilhoso. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, até o 21. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos então uns aos outros no temor de Cristo. E para mim encerrar, põe Isaías capítulo 1, verso 18, o louvor pode ir passando. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra aqui agora. Tudo o que eu falei até aqui é para finalizar com esse texto aqui. Eu quero que você preste muita atenção. E eu venho falando há muito tempo. E essa palavra Deus colocou alguns dias atrás no meu coração. Eu não lembro o que eu estava fazendo. E eu sei que o Espírito me trouxe esse versículo. E enquanto eu estava ali antes louvando, o Senhor me fez lembrar esse versículo. Porque uma das frases que eu mais utilizo aqui na igreja é: conversando tudo a gente resolve. E o Espírito me lembrou dessa passagem aqui que diz: vinde, pois, e conversemos. Vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor. E não importa que os vossos pecados sejam tão ruins como a escarlata. Não importa o nível, não importa o que tu fez, não importa. Porque eles vão se tornar brancos como a neve, querido. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Por coisas tão pequenas. Por coisas que não valem a pena. Não entristeça o coração de Deus pelo que você sabe. Não entristeça, queridos. A gente está vivendo um tempo que não é de brincadeira mais. E por causa da vaidade, porque você acha, porque eu penso,
porque eu imagino. Não, você tem que fazer o que o Espírito de Deus te diz para fazer, amado. E não importa se você chegou aqui hoje tudo errado, os seus pecados, que talvez eram tão ruins, podem se tornar brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Mas o Senhor diz: vinde, vinde. Você tem que ir. O Senhor te convida nessa noite: volta para casa. Vinde ao Senhor e vamos conversar. Vamos resolver as nossas diferenças. Fique de pé, por favor.